Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meu nome é Juliana, né? Eu sou professora aqui na Faculdade Canção Nova. Minha formação é na área de psicologia. Dentro da formação, né, acadêmica, e eu fui para a área fiz um MBA na área de gestão de pessoas, fiz um mestrado também na área de coaching. E aí eu vim dizer para vocês que isso não quer dizer nada. Que tantos títulos, né? E eu aprendi, eu tenho 32 anos, né? Então, até 31 anos atrás, eu achava que isso era... Até ontem, eu achava que isso era muito importante. Os nossos títulos, né? Que eu, né, estou vendo aqui quantos senhores e senhoras, né, que vieram muito antes de mim, né? E eu achava que tudo isso era tão importante, né? Porque eu era Master Business Administration, que eu era mestre, que eu era coaching. Isso não é nada. Eu aprendi que isso não é nada se nós não tivermos o entendimento do nosso lugar no mundo. Então, eu peço aqui para vocês licença, né, para aqueles que vieram antes de mim, que, com muito respeito, eu estou aqui, mas não porque eu sou melhor. Vocês, com certeza, têm muito mais a me ensinar em muitas outras áreas da vida aí. Dentro daquilo que eu estudei, né, e eu me aprofundei, hoje eu posso contribuir um pouco com vocês. Mas, com certeza, vocês têm ricamente muito mais para me ensinar, né, pela pouca idade que eu tenho. E aí, o Márcio trouxe para mim esse desafio desse tema, né, e eu vejo o auditório lotado, né, quantas pessoas em busca de se relacionar melhor. É difícil, gente, se relacionar melhor? Se relacionar bem com as pessoas? Sim? Será que aqui tem alguém aqui que, em algum momento da vida, ficou assim muito frustrado? Porque ou no seu casamento, ou no trabalho, ou, né, com o seu sócio, ou com a sua mãe, com o seu pai, você ficou frustrado porque essa pessoa que convive tanto com você há tantos anos, tanto tempo, ela não soube compreender, entender e adivinhar o que você estava pensando? Acontece isso aqui? Não. Não, né? Não. Isso não acontece aqui. Quando a gente está muito tempo, né, tem um relacionamento há muito tempo com alguém, convive, a gente não é raro que nós esperemos que a pessoa adivinhe aquilo que está na nossa cabeça. Como assim a minha mãe não sabe o que eu estou pensando? Como assim ela não soube me entender e me compreender nessa situação? A minha mãe que me gerou. Que exigência nossa, né? A gente fica com o narizinho lá em cima, em pezinho. Porque nós fazemos exigência dos outros. Nós queremos fazer com que o outro pense da mesma forma que eu penso. É possível? É possível, gente? Quem tem irmãos aqui? A maioria aí tem irmãos. O nosso irmão, que nasceu ali da mesma mãe, do mesmo pai, ele é igual a gente? Não. Aí a gente casa e quer que o marido ou a mulher pense igualzinho a gente, né? Faça, dobre a roupa do mesmo jeito, arrume a casa da mesma forma, dê a mesma prioridade, eduque os filhos da mesma forma. Isso, num relacionamento de casal, principalmente, a gente traz a nossa bagagem, certo? Eu trago da minha família, meu esposo traz da família dele. E vocês acham que vai ter coisa muito parecida ou muito diferente? Eu, por exemplo, sou casada com um carioca. E sou mineira, nascida, mas os meus pais são nordestinos, são cearenses. Vocês acham que dá diferença ali em casa, não? A começar pela forma de se vestir, né? Nós vamos sair, eu vou no salto, escovada, maquiada, meu marido de chinelo no pé, bermuda. A pessoa, não, vocês vão para o mesmo lugar? Não. Acho que tem alguma coisa errada aí, né? E aí, se eu começo a falar para ele assim, olha, Luiz, eu acho que você tem que mudar, você tem que colocar um sapato, você tem que se vestir assim que nem o Márcio. Eu acho que você tem que ir por esse caminho. Vai dar certo meu casamento? Como que eu conheci o meu marido? Assim, né? Aí eu caso e a gente faz o quê? Começa a exigir que o outro mude. Mas você não casou, criatura, com aquela pessoa, se apaixonou, disse sim, sabendo que ela era assim?
Aí você casa e quer que o outro mude. E aí é onde começam os problemas do relacionamento. Porque você perde aquilo que te falta. Você perde exatamente aquilo que te falta. Então, primeiro, para a gente se relacionar, a gente precisa entender, compreender, aceitar e concordar que nós não somos, que nos falta, nós somos inteiros naquilo que nós somos. No entanto, nós não temos tudo. Eu não posso ser inteligente, organizar tudo. Não. Algo nos falta. E a nossa alma se movimenta para esse algo que nos falta. E aí, Deus nos encaminha, né? Nos encaminha para algumas pessoas, né? A gente dá o nosso sim, a nossa escolha, fazemos a nossa escolha, dizemos o nosso sim ativo, e aí, de repente, a gente começa a reclamar porque esse outro é diferente, porque ele não pensa como eu. E aí eu perco a riqueza que é um relacionamento. A riqueza que é isso, tanto no relacionamento de casal, no relacionamento com os colegas de trabalho. Também é assim. Você vai para uma empresa, vai para uma instituição, qualquer lugar que você esteja, você se relaciona com muitas outras pessoas. Essas outras pessoas, elas também vêm com bagagens da vida delas, com histórias de vida, jeitos de fazer, visões, né, diferentes. E aí, se eu fico só na crítica, eu não vou conseguir retirar dessa pessoa, né, conseguir aproveitar aquilo que me falta e que eu poderia crescer com isso. Né? Então, existem técnicas também para a gente se relacionar melhor. Nós precisamos, inicialmente, compreender a nós. Mas, hoje, a gente faz essa é uma pergunta típica, né, quando a gente faz entrevista de emprego. A gente diz assim, fala para mim as suas competências, né, suas qualidades, os seus defeitos, e a pessoa fica, não sei. Primeiro de tudo, antes de eu conseguir me relacionar com a outra pessoa, eu preciso primeiro me compreender, né, me conhecer, me entender, para aí eu conseguir também ver de que forma eu posso ofertar para o outro, de que forma eu posso contribuir para a vida desse outro. Antes disso, se eu não sei isso, dificilmente eu vou olhar para o outro e conseguir tirar dele o melhor, o que ele pode contribuir para a minha vida. Eu vou ficar na crítica. E toda vez que eu fico na crítica, eu não cresço. Toda vez que eu julgo, eu não cresço. Eu fico estática no meu lugar, parada. E não consigo evoluir nas relações. Então, existem algumas... para se relacionar, existem, inclusive, algumas posições que nós podemos treinar no dia a dia. Né? Então, a primeira delas é quando eu olho para o mundo com o meu olhar, com a forma como eu vejo a situação, a forma como eu encaro, enfrento, a forma como eu interpreto aquela realidade. Eu estou na minha primeira posição, em mim. Essa posição é importante? É importante? Sim, você dizer como você vê, o que você pensa, de que forma você se posiciona em determinado assunto, é super importante. Qual é o risco de eu ficar só nessa posição? Eu fico o tempo inteiro só falando o que eu penso, o que eu sei. Qual é o risco? Ficar uma pessoa egoísta, né? Não dá espaço para o outro. A gente chega... Ih, a Juliana está chegando. Vamos para lá, porque lá vem ela, não vai deixar nem a gente falar. Né? As pessoas começam a nos evitar, de tanto que nós colocamos a nossa opinião, aquilo que pensamos. Existe a segunda posição perceptiva, de Robert Dilts, que é um estudioso americano da programação neurolinguística, e ele tem várias pesquisas nessa área, e ele trouxe esses 3 esqueminhas, essas 3 posições. Então, a primeira é a primeira posição, meu olhar. A segunda posição fala de me colocar no lugar do outro.
Olhar a situação com os olhos do outro. Isso é importante? Sim, é importante. Mas o que acontece se eu ficar só me colocando no lugar do outro o tempo inteiro? O que acontece? O que pode acontecer? Qual é o risco? Esquecer de si? Isso? Esquecer de si. Que mais? Se frustrar, né? Ficar, inclusive, desenvolver doenças, porque eu só dou lugar para o outro, e eu nada. Ok. A terceira posição é o que nós chamamos da visão de observação ou de helicóptero, que é quando você fica de fora da situação. É uma posição mais difícil, né? Você fica de fora, nem olhando pelo olhar do outro, nem pelo seu, e observa, sem fazer muitos questionamentos no sentido de interferência. Você olha, observa e talvez faz até mais perguntas do que indicações. Essa posição é importante? Sim, todas são. Vocês imaginem que o cirurgião está lá fazendo uma cirurgia. Para ele é importante ficar... como é que seria se ele ficasse na segunda posição? Cortando lá o paciente. Nossa, será que ele está... Ai, meu Deus, vai doer. Ai, ai, ai. Vai dar certo se ele ficar na segunda posição? Se colocando no lugar do paciente? Não vai, né? Um cirurgião, não. Ele precisa estar na primeira posição, sabendo, né, o que está fazendo, né? E também de observador, que é uma posição um pouco mais distante, que é não se envolver ali naquele momento da cirurgia emocionalmente, né? Então, todas as posições são importantes e nós podemos usá-las em determinados momentos da minha vida. Eu tenho que treiná-las. Né? Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia pedir para vocês sentarem em pares para a gente treinar essa posição, mas vocês podem fazer isso em casa. Ora, vocês trazem um assunto diferente entre vocês, né, que discordam, e cada um fica você falando o que pensa, o outro se colocando no lugar do outro. Mas o treino é que nos faz capacitados também para conseguir conduzir e nos relacionar melhor usando esses três. Tudo em excesso não faz bem, correto? Se eu ficar muito na primeira posição, não faz bem. Na segunda, só me colocando no lugar do outro. Ou só como observador. Você vai conversar com alguém, conta a sua história, a pessoa fica... O que parece? Nossa, a pessoa é fria, né? O observador. A pessoa não se envolve, fala alguma coisa, né? Então, a gente precisa achar um meio termo. Só que dentro dessas técnicas, o que ocorre? Nós temos uma fantasia de que nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Né? Vocês imaginem que nós temos uma fantasia de que as 7 bilhões de pessoas no mundo podem pensar igual a nós. Isso é impossível. Isso é impossível. A PNL tem uma premissa básica que é: o mapa não é o território. Já ouviram isso? Alguém já ouviu? O mapa não é o território, mas, se correto, ele pode ser usado como uma representação da realidade. Então, vocês imaginem que nós aqui, cada um de nós aqui, tem um mapa de realidade. Como é que esse mapa de realidade é construído? Por meio da nossa experiência, dos nossos valores, da cultura, da nossa história de vida. Nós vamos construindo, né, esse mapa de realidade. E com esse mapa, como é que você pode dizer que o seu mapa é melhor do que o mapa do outro? Ou o seu mapa é mais correto do que o mapa do outro? É possível isso? Não é possível. O mapa é uma representação da realidade. Então, quem está aqui na Canção Nova pela primeira vez? Ok. Vocês que estão vindo pela primeira vez, antes de vir aqui, vocês acho que devem ter pesquisado a Canção Nova pelo site, ou receberam, não sei, algum folder, e vocês tinham uma ideia do que era aqui o território, né? Vocês tinham uma ideia do que era a Canção Nova, pelo que vocês viam, ou da televisão, ou na internet, nas redes sociais. Hoje vocês estão aqui. Não é diferente? Não é uma experiência diferente? Vocês poderem dizer que cheiro tem aqui,
qual é a energia desse local, né? Como é que vocês sentem aqui? É diferente. Então, aqui é o território. O mapa é o que vocês tinham lá antes, uma ideia. Mas cada um que veio aqui pode estar guardando desse aprofundamento, por exemplo, algo diferente. Está aprendendo o mesmo aprofundamento, vocês estão levando de acordo com os seus filtros, vocês estão levando para casa uma parte da realidade, uma percepção foi sua. Para alguns deve ter ficado mais forte alguma determinada palavra, outros uma música, mas para cada um com a sua história está levando algo diferente. Com certeza vocês não estão levando a mesma coisa para casa. E isso porque vocês são diferentes, nós somos diferentes. E conscientemente a gente diz, né? Ah, mas não tem como cobrar mesmo, as pessoas são diferentes. Ele foi criado de outra forma, né? Fulano foi criado diferente, em outro estado. Ah, porque a mãe dele era assim, então eu entendo. Balela. Isso é da boca para fora. Nós não entendemos realmente essa diferença. Nós temos uma cobrança, sim. Para as pessoas que nós nos relacionamos, nós temos uma cobrança de que ela nos compreenda. E a gente tem pouca compreensão também desse ser diferente. Principalmente, claro, né, daqueles que a gente mais convive. Daqueles que nós temos uma relação mais profunda. E que são as pessoas mais importantes da nossa vida. E aí nós acabamos fazendo um movimento contrário. Um movimento contrário para uma boa relação. E aí, pessoal, eu digo para vocês o seguinte. Tudo, a forma como nós nos relacionamos, todos nós, com o outro, vem da forma que da nossa relação com a nossa mãe. E não é dizendo que a culpa é dela, não, tá? Pelo contrário. É a nossa relação com ela, não a dela conosco. A forma como eu me relaciono com a minha mãe é a forma que eu estendo a minha relação com o mundo, com as pessoas, com o meu esposo, com a minha mulher. Como está a relação com a sua mãe? Ah, minha mãe já morreu. Ah, eu não conhecia a minha mãe. Ah, porque a minha mãe foi isso. Olhe para a sua mãe da forma como foi, com o que ela pôde dar para você. Sem exigência. A partir do momento que eu exijo da relação com a minha mãe, porque a minha mãe, eu nasci e a minha mãe me abandonou. Quando eu digo isso, eu tenho uma crítica à minha mãe. Eu não sei o que será de fato que aconteceu lá que fez com que ela tivesse essa atitude. Ou então, eu vejo muitas pessoas falando, meu pai era um pai ausente. Ele trabalhava, só colocava dinheiro em casa. Só colocava o dinheiro em casa? Quer dizer, o cidadão trabalhou a vida inteira, pegava todo o dinheirinho que ele tinha, que ele ganhou, colocou a serviço da família, e um bendito de um filho vira e fala, não, ele só trabalhou fora. Ele só colocou o dinheiro dele a serviço da nossa casa e com isso eu consegui estudar, com isso eu consegui trabalhar, consegui fazer minhas coisas. Então, pessoal, nós crescemos e nós começamos a fazer nossas críticas aos nossos pais. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tenho uma relação maravilhosa. Quando eu descobri isso, né, eu dizia assim, nossa, mas eu tenho uma relação tão maravilhosa com a minha mãe. Poxa, eu admiro a minha mãe. Como assim eu tenho críticas à minha mãe? Não é possível. E isso é muito sutil. São nas pequenas exigências que nós fazemos, de exigir sempre um pouco mais. E os nossos pais já fizeram muito de nos dar a vida. Da forma como foi, você só está aqui porque o seu pai e a sua mãe fizeram você. Da forma como foi.
E nós temos internamente uma dívida interna, nós nos sentimos endividados com os nossos pais. Mas cada um aqui que é filho, nós nunca poderemos pagar essa conta. Essa vida que eles nos deram, né, Deus nos dá a partir dos nossos pais, nós não podemos pagar. Por isso que muitas vezes, né, a gente cresce e aí a gente começa a querer pagar, compensar os nossos pais. Vocês acham que é possível nós, filhos, compensarmos nossos pais da vida que eles nos deram? Gente, eu dei uma casa para os meus pais. Eles deram a vida para você. É possível compensar? Eu dei um carro do ano para o meu pai. Ele deu a vida para você. Você nunca vai conseguir compensar isso. Como você honra o seu pai e a sua mãe? Você vivendo bem a sua vida hoje. Fazendo uma história bonita da sua vida. Gerando filhos. Vivendo bem, cuidando do seu esposo, da sua esposa. Olhando para frente. É assim que nós honramos nossos pais. Não olhando para trás. Nós honramos olhando para frente. Então, tem um psicólogo alemão, Bert Hellinger, que ele estruturou, né, a linha sistêmica ao longo dos anos, com muita pesquisa, muitos atendimentos que ele foi fazendo ao longo da vida. E ele percebeu o seguinte, que antes de tudo, tá, para eu poder ser feliz hoje, primeiro de tudo, eu preciso tomar o amor dos meus pais. Tomar, Juliana? Tomar. Porque o tomar é um tomar ativo. Não é passivo. Eu aceito a minha mãe assim, do jeito que ela é. Fazer o quê? Aceito. O aceito é passivo, não é aceitar. É tomar. É concordar com esse pai, com essa mãe, do jeitinho que eles vieram e que eles são. Porque eles são os pais certos para cada um de vocês. Eu queria que vocês olhassem aí cada um olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim, você tem o papai e a mamãe certo para você. Sem julgamento, tá, gente? Sem julgamento é importante. Porque eu tenho... Às vezes, tá, a esposa olha para a cara do marido e fala, você tem o papai e a mamãe certo, a sogra e o sogro, né? Aí é da boca para fora, não vale, né? Se está com crítica. Nós que somos noras, né, que somos genros, nós temos que ter profundo respeito pela nossa sogra e pelo nosso sogro. Profundo respeito. Porque só foi por eles que hoje você tem quem está do seu lado. Eles deram a você um presente. Quando você ganha um presente, o que você diz? Obrigada. Então, para a sogrinha e para o sogrinho, obrigada. Obrigada por esse presente que você me deu. E quando você ganha um presente, o que você faz com esse presente? Você cuida. Como você honra a sua sogra ou seu sogro? Cuidando do seu presente. Então, nós temos que ter profundo respeito pela sogra e pelo sogro. E eu vou falar aqui uma questão importante para os casais, porque é assim, né? Então, veio aqui a Juliana, que conheceu o Luiz, né? Meu marido é o Luiz, e a Juliana tem o Lego redondo, e o Luiz tem o Lego de triângulo. E a gente quer brincar. Tem como encaixar o triângulo no círculo? Não encaixa. A gente vai brincar e não encaixa. Mas o que a gente pode fazer, então? Cada um brincar com o seu. E aí? Vai dar certo? Mas a gente quer brincar junto. E aí? Brinca um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Que mais? Compra um quadrado. Ai, meu Deus, vai entrar mais um aí na história? Acho que não vai dar certo. Corta as pontas.
A gente vai, então, buscar o manual, né? Vai falar, bom, vou aqui ver no manual como é que se brinca, né? Existe um manual, eu vou pegar o manual do Lego redondo, ele vai pegar o manual do Lego triangular, vai falar, olha, não dá certo. O que a gente vai ter que fazer? Construir uma brincadeira, um Lego novo nosso. Que isso a gente vai levar para os nossos filhos, né? Não existe um manual, ele vai ter o da família dele e eu vou ter o da minha família. Se eu começo com as críticas, que normalmente acontece, o que passa a acontecer? Se eu acho que a minha família é melhor que a família do meu marido, tá? O que vai acontecer? Onde que isso vai impactar? Mesmo que eu não diga nada, seja só uma postura interna, onde isso vai impactar? Do casal e dos filhos. Um dos dois vai ficar excluído. E mulheres, nós fazemos isso. Nós excluímos o masculino. Muito cuidado com isso. Nós estamos vivendo uma sociedade que está excluindo o masculino. O pai, do jeitinho que ele é o pai. E foi você que escolheu. Então, deixa ele fazer do jeitinho dele também. O nosso de mãe não é sempre o melhor. E nós, mulheres, mães, é que permitimos a vinda dos filhos ao pai, ao masculino. E é importante vocês entenderem que isso tem efeitos na vida dos nossos filhos. Se eu excluo o masculino da vida de um menino, por exemplo, do meu filho não vai conseguir ter a força de um homem que vem do pai dele. Ah, mas o meu pai já morreu. A mesma história. Meu pai já morreu. Ah, o meu pai... Às vezes tem histórias. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai... Não importa. Quem era alcoólatra era o homem. Ele tinha lá os problemas dele que nós não podemos julgar. Nós não sabemos. Veio antes de nós. É possível a gente julgar algo que veio antes de nós? Não é possível. Nós não sabemos. Nós não conhecemos. Então, nós só temos que ter respeito, porque nós não sabemos como seria nós no lugar dele. Como nós seríamos no lugar dele. Isso é uma premissa para você não julgar nunca mais. E, às vezes, a gente julga, né? Ah, o cunhado, a irmã que casou assim. Primeiro, que você só sabe se você estiver lá. E é possível você estar lá se você está aqui? Não é. Então, não é da sua conta. Você tem respeito por ele, profundo respeito por aquela situação que está acontecendo. Profundo respeito ao seu pai, que teve algum problema de alcoolismo ou que não se separou da sua mãe. Não importa. Essa crítica, esse julgamento não é para ser seu de filho. E eu estou enfocando nos pais, pessoal, porque é o seguinte, só quando você toma o amor do seu pai e da sua mãe do jeito que veio, aceitando e sendo grato do jeito que veio, você está preparado para ser um bom profissional, para ser bem-sucedido na sua área. Por que tem tanta gente aí que ainda não sabe o que quer, não consegue ganhar dinheiro fazendo o seu trabalho? Está desconectado com seu pai e com a sua mãe. Volte uma casa. Volte lá para a relação do seu pai e da sua mãe. Tem alguma coisa aí que você precisa rever, não ele. Porque nós, eu como mãe, os meus filhos vão imaginar que está aqui na frente. Vou fazer eles são altos, né? E eu sou pequenininha, então eu vou fazer uma cena aqui que vai dar para vocês verem os dois. Podem vir. Então, tá aqui, eu vou ser a filhinha, tá bom? Deu para... Ah, não, gente, não dá. Então, tá aqui, os meus pais, tá? Podem olhar para mim. Isso. Estão vendo, todo mundo? Eu sou, então, o quê? Pequenininha, né? Diante dos meus pais. Sou pequena. E é essa imagem que vocês têm que ter de vocês para com seus pais. Nós todos somos pequenos diante dos nossos pais. Nós somos agradecidos diante dos nossos pais por aquilo que eles nos dão. E aí, depois, como eu honro eles? Olhando, deixando eles,
nas minhas costas, onde? Me dando força. Uma pessoa bem conectada com os pais, ela tem uma vida mais feliz, plena, sólida, porque ela tem uma conexão com seus pais, com a sua raiz. Uma árvore linda, cheia de frutos, se ela tiver sem raiz, vai ter fruto? Não. Nossa raiz está onde? Nos nossos pais, nos nossos avós. Hoje nós também estamos com um problema, continuem aí, um problema que é também a desqualificação das pessoas idosas, dos avós. Ninguém tem mais respeito. Nós precisamos contar aos nossos filhos as histórias da nossa família. Fazer com que eles respeitem quem veio antes. Que carregaram o piano para a gente ter o que tem hoje. Nós temos que ser agradecidos. E aí eu olho para frente, me junto a um homem, né, ao meu esposo, e construo uma nova família. E diante dos meus filhos, eu vou ser pequena ou ser grande? Eu vou ser grande. Mas quando eu virar para cá, eu vou ser pequenininha, como diz minha filha, né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos, eu falo, filha, a mamãe é grande ou é pequena? Pequenininha. Porque ela vê o que está por fora, tá bom, né? Podem sentar. Obrigada. Então, quando eu viro para os meus pais, eu sou pequena. E o que é ser pequeno? E aí, quando eu conheci a sistêmica, eu falava, Senhor, como é que é ser pequeno? Né? E a gente vai pedindo para Deus, né? A gente vai pedindo para Deus, Senhor, nos dá paciência. Aí Deus dá uma situação para você treinar a paciência. Aí o que você faz? Você estoura, fica nervosa, grita. Aí você fala, poxa vida, eu não consigo ter paciência. Poxa, mas como que a gente consegue ser bom em alguma coisa? Eu quero ser um pianista. Como é que você vai ser um bom... Aqui, ó, vou perguntar aqui para os músicos, né? Para você chegar aí e dar um show aqui para nós, né? Como você faz? Você treina pouco ou muito? Muito. Ao longo da vida deve ter treinado muito. Muitas pessoas têm, lógico, uma facilidade e tudo mais, mas precisa de treino, certo ou não? Precisa de treino para ficar bom. E aí vem as situações, e o que eu faço? Chuto para o lado da situação e volto para o meu jeitinho. E eu ficava pedindo para Deus, né? Senhor, eu quero ficar no meu lugar, eu quero ficar no meu lugar diante da minha mãe, eu quero ser pequena diante da minha mãe, do meu pai. Como é que eu faço isso, né? E aí, Deus trazia uma situação, e ele falava, minha filha, eu não sei mais se eu faço, entendeu? Já estou trazendo, isso é nada, não vai, né? E aí, um dia, eu compreendi isso, de ser pequena. É aceitar as regras da minha família. Hoje, eu tenho a minha família com o meu marido. No entanto, lá mandam as minhas regras. Mas lá no relacionamento com os meus pais, é do jeito que eles quiserem. Só que a gente cresce, faz um MBA, faz mestrado, vira professora... E a gente acha que a gente é melhor do que os pais. Olha que absurdo. A gente acha que a gente sabe mais que os nossos pais. E Deus olha e fala, tolinha. Né? Então, nós temos que voltar para o nosso lugar. E o exercício de voltar para o nosso lugar é isso. Meu lugar diante dos meus pais é pequeno. Meu lugar diante dos meus filhos é grande. Então, nós precisamos saber nos mobilizarmos neste lugar. No lugar que nós estamos. Quando nós temos essa conexão importante com os nossos pais, nós conseguimos aí ser bons profissionais. Depois de bons profissionais, ganhando o nosso dinheiro, conseguindo a vida, aí nós estamos preparados para ser casal. Para tomar o amor de um homem e tomar o amor de uma mulher. E o que é tomar? De novo, é igual dos pais. É você concordar com este homem do jeitinho que ele é. É você concordar com essa mulher do jeitinho que ela é. Porque do jeito que ela é o presente que te falta. O homem presenteia a mulher naquilo que lhe falta. E a mulher presenteia o homem naquilo que lhe falta. E quando os dois percebem isso, eles percebem a força que eles têm.
E a vida fica muito mais feliz. E aí eu só posso agradecer por aquele que está do meu lado. E aí eu estou preparada para a próxima fase, que é o quê? Ter filhos. Porque eu estou no meu lugar. Eu estou conectada com meus pais. Eu estou fortalecida com eles. Um homem e uma mulher desconectado dos pais não consegue ter sucesso pleno. Sucesso que eu digo não é de status, né? Mas bem-sucedido na sua vida. Uma mulher desconectada da sua mãe, ela não consegue ter um relacionamento firme e honesto com seu esposo e não consegue estabelecer a mesma coisa com os filhos. Ela precisa se conectar. A força da mulher, do feminino, vem da nossa mãe, né? E do masculino vem do pai. Só depois que eu tive filhos, né, que aí eu estou capacitada a me colocar a serviço das outras pessoas. O que acontece é que muita gente acaba pulando etapa. Nem tomou o amor dos pais, já está tendo filho, não passou pelo relacionamento de casal, ou está por aí só cuidando da vida dos outros, e a sua própria vida está em desordem. Então, nós precisamos respeitar as etapas. Mas é o seguinte, pessoal, está com problema com o filho? Volte 3 casas, vai lá no papai e na mamãe. E faz um exercício assim. Queria que vocês fechassem os olhos agora. E você vai dizer assim: querida mamãe, eu aceito e agradeço por tudo que você me deu, da forma como você me deu. Você me deu muito. E hoje eu só posso agradecer. Fazendo uma história bonita da minha vida. Querida mamãe, eu sinto muito. Fala isso do fundo do seu coração para sua mãe. Eu sinto muito, mamãe, pelas exigências que eu fiz. Eu sinto muito, mamãe, quando eu achei que eu podia ser melhor do que você. Eu sinto muito, mamãe, quando eu achei que eu podia ser feliz sem você. Obrigada, mamãe. Quem aqui tem filhos? Vocês lembram do filhinho bebezinho, logo quando nasceu? Como é que é o olhar do bebezinho? Para a mãe, para o pai, como é que é? É um olhar apaixonado, né? É um olhar encantado, um olhar que sabe que precisa da mãe e do pai. Ele sabe que ele precisa. Que pena que em algum momento da vida nós esquecemos disso. E aí nós não honramos nossa mãe nem nosso pai. E a gente começa a fazer um monte de desordem na vida. E aí a gente começa a falar: poxa, eu não consigo ser feliz. Volta lá para a mamãe e para o papai. Não como você melhor. Se você já tem um pai ou uma mãe idosa, você acha que você tem que cuidar deles como uma criança? De jeito nenhum. Você tem que cuidar desse pai e dessa mãe como uma mulher de 80, 90 anos que viveu uma vida inteira e que te criou. E que você só é quem você é hoje por conta dessa mulher, desse homem. E que hoje o corpo precisa de cuidados. Com respeito.
sem ser criança. Porque a mente não é de criança. A mente é de quem já, viveu, um tanto. Então, com respeito. Então, fazer compreender o outro, pessoal, só vai ser possível quando você olhar sem exigências para os seus pais. Quando você tomar o amor dos seus pais e aceitar da forma como foi, sem julgamento, sem crítica. Façam o teste. Vocês vão ver que fica mais leve. Vocês vão ver que o lugar de filho sem crítica, desse bebezinho, é muito mais feliz. O bebê não faz exigência. O bebê olha o que a mãe e o pai puder dar, ele fica feliz. Ele não faz exigência nenhuma. Quando nós conseguimos fazer isso diante dos nossos pais, a gente consegue ter mais amor e respeito pelas outras pessoas que a gente convive. No trabalho, profissionalmente. Porque alguém que não respeita os seus pais, dificilmente vai respeitar, não vai respeitar o seu companheiro, não vai respeitar seu colega de trabalho, não vai respeitar os seus filhos e nem seus filhos vão respeitá-lo. Se você quer criar um espaço de conexão com seu filho, uma relação sólida, volte lá para os seus pais. Beba deles aquilo que cabe a você. E também, na compreensão, no relacionamento, o não julgamento é a chave do sucesso. Mas o que é o não julgamento? Primeiro, se você julga, você acha que você é melhor. Ponto final. Toda vez que eu julgo uma situação, é porque eu acho que eu sou melhor que a outra pessoa. Ah, porque você devia fazer assim. Você está dizendo o quê? Eu faço assim. Então, narizinho vai lá para cima. Toda vez que eu julgo, eu me acho melhor do que a outra pessoa. E, assim, esse processo de aceitação, essa postura interna de gratidão e aceitação da vida, da forma como é, das pessoas que estão ao nosso lado, é tão importante. Recentemente, eu escutei uma história que eu nunca mais esqueci, né? Uma senhora que, uma época da vida, ela tinha acontecido um acidente com ela. E aí, uma terapeuta foi visitá-la e ela disse, escutou... ela teve o acidente. Passados uns anos, ela teve um câncer. E aí, a terapeuta foi visitá-la nesse momento. E ela disse assim, olha, minha filha... A terapeuta perguntou, e aí, como é que você está e tal? E ela falou assim, olha, minha filha, há uns anos atrás, eu sofri um acidente e eu perguntava para Deus, por que eu? Por que eu, Deus? Quantas vezes a gente não se faz essa pergunta, gente? Acontece alguma coisa com a gente não diz isso? Por que isso foi acontecer comigo? Um ser maravilhoso, especial, feito eu. Não é? Por quê? Por que não foi acontecer com fulano? A gente está dizendo quase isso. Gente, eu vou falar para vocês a minha experiência. Eu tive a minha primeira gestação, eu perdi o meu bebê. E eu perguntava, gente, por que isso foi acontecer comigo? Eu queria tanto ter filho. Tem gente que não quer ter filho e tem, e eu quero. O que eu estou dizendo? Eu sou tão melhor que os outros. Nossa, mas eu sou tão maravilhosa. Como que aconteceu isso comigo, gente? Somos nada. Somos iguais a qualquer pessoa. Não somos melhores. Não somos filhos de Deus melhores. Não cabe a nós esse julgamento. Você que é mãe, você consegue falar seu filho é melhor do que o outro? Você tem um que é um jeitinho, tem outro que é outro. Mas, eu escolho esse ou aquele? Um é melhor que o outro? Deus não faz assim com a gente. E aí, essa senhora disse, ela falou, mas agora que eu estou com esse câncer, em vez de perguntar por que eu perguntei, por que não eu? Por que não eu? O que eu tenho de diferente que não podia ser comigo? Então, quantas pessoas adoecem e a gente escuta assim, né? Nossa, a pessoa era tão boa. A pessoa era uma pessoa boa. Por que está acontecendo isso com essa pessoa? Não, gente, o que acontece conosco aqui na Terra
Tem muita coisa que nós não conseguimos explicar. É quase você querer compreender por que acontece com A e por que não com B, é quase você querer ser Deus. É uma prepotência. Aconteceu porque aconteceu. E diante daquela doença, daquela situação, nós vamos ter respeito. Eu não sou melhor do que ninguém para não acontecer coisas ruins comigo ou coisas. E nessas coisas desafiadoras que acontecem na nossa vida são os momentos que nós mais aprendemos. E quem tem esse olhar para a vida consegue, até no momento da doença, identificar o que precisa ser mudado a partir daquela doença. O que aquela doença quer dizer para toda a família. Então, quando você tem esse olhar para a doença, e eu já vi muitas pessoas terem esse olhar de não é aceitar, vou me entregar, mas é um olhar de não questionar por que comigo. Aconteceu, tá bom, o que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu faço para tratar? E pessoas serem curadas. Porque tem esse olhar, porque tem essa conexão com Deus. E são curadas e outras não porque são melhores ou piores. Não cabe a nós compreender isso. Não cabe a nós. Nós só olhamos com respeito para isso. Então, se vocês querem se relacionar melhor com os companheiros de vida de vocês, esposa, esposo, filhos, se vocês querem se relacionar melhor com os colegas de trabalho, como coach, eu daria inúmeras técnicas para vocês para fazer isso. Mas hoje, eu digo para vocês que o caminho é voltar lá para a casa dos nossos pais e olhar para eles com respeito e com gratidão por aquilo que eles nos deram. Fazendo isso, faça um teste. É quase que instantâneo os efeitos que ocorrem com este movimento de alma que você faz em busca dos seus pais. É quase que instantâneo a diferença no comportamento daquilo que está excluído. Toda vez que a gente julga, a gente está excluindo alguém, tá? Então, o sistema familiar, pessoal, nós somos metade nosso pai e metade nossa mãe. 50% de nós é o nosso pai, 50% de nós é a nossa mãe. Então, quando você casa, e aí você olha para... Tem como casar e ficar só com a pessoa, com a família da pessoa, não? Meu querido, se você casou achando que você está casando só com a mulher, sinto dizer que 50% dela é a mãe dela e 50% é o pai. Ela carrega tudo dentro dela. Nós carregamos tudo isso e damos como presente para aquele que nós escolhemos. Então, a nossa postura é uma postura, a compreensão, ela vai passar pelo não julgamento, pelo respeito profundo àquilo que é diferente de você, e a nossa volta para casa. Um homem viaja o mundo inteiro procurando, as questões da vida dele, e ele volta para casa para achar. Porque é lá na nossa raiz, lá no nosso papai e na nossa mamãe, que a gente vai achar aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida melhor. Então, se o papai ou a mamãe já faleceram, se o papai ou a mamãe vocês não conheceram por algum problema da vida, tá? Se o papai ou a mamãe em algum momento da vida não pôde mais estar com você, tá? Não julgue, aceite, porque você não sabe o que aconteceu lá. Você não sabe o que levou esse homem ou essa mulher a deixar uma criança. O quanto pode ter sido dolorido para eles também e o quanto está lá na raiz deles. Olhe com gratidão, porque o mais valioso eles já deram, que é a vida de vocês, que é o que vocês têm hoje. Sem o papai, sem a mamãe, do jeitinho que eles são, vocês não estariam aqui hoje.
tá? Aí tem gente que me pergunta assim, Juliana, mas eu preciso ir lá no papai e na mamãe para falar alguma coisa para eles? Não, uma postura interna. Você não precisa falar nada, você precisa sentir. Agora, se quiser falar, fala. Fala para o papai ou para a mamãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por todas as vezes que eu julguei, que eu exigi, que eu critiquei. Eu sinto muito por todas as vezes que eu achei que eu poderia ser melhor. Então, quando a gente tem os nossos filhos, a gente fala, vou fazer melhor que o meu pai, que a minha mãe. Gente, esse movimento é um movimento terrível, porque você só vai fazer pior. Toda vez que você fala, eu não recebi amor do meu pai, então, para o meu filho, eu vou dar o amor do pai, eu vou ser um pai assim, você está excluindo o papai. Você vai ser um pai pior. E as consequências, piores. Então, toda vez que eu quero ser melhor que alguém, cuidado. Isso é importância pessoal. Isso não vale nada. Queira ser o que você é, honrando quem te deu a vida tão preciosa que você deu, que você tem, que é a vida que você tem hoje. Tá bem? Então, queria agradecer estar aqui com vocês nesse tempinho. Espero ter contribuído, né, com as questões de vocês. Quando o Márcio me convidou, inclusive, se fosse há um tempo atrás, quando ele me convidou lá atrás, eu daria um outro enfoque, né? Mas hoje, quando eu rezei muito também para estar aqui, e eu pedi que eu falasse algo que realmente fosse profundo para a vida de vocês e que realmente trouxesse a vocês o que, de fato, não é só compreensão. A terapia faz a gente compreender um monte de coisa. Mas o negócio é fazer. Compreensão sem ação não adianta nada. Você precisa entender que você tem que voltar lá para o papai e para a mamãe. Só isso. E volta. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe vocês, viu? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.